Aqui no canal Pretos FC para falar do Santos e das questões do Ângelo e do Marcos Leonardo. Eu estou impressionado realmente com o que está acontecendo com o Ângelo. O Ângelo apareceu no Santos aos 15 anos. O Ângelo estreou no time principal do Santos aos 15 anos. Uma joia a ser lapidada. Um jogador que tinha todas as características de ser mais um raio, né? Como os novos jogadores aparecem no Santos e trazem grandes receitas para o Santos. Só que ele pegou gestões muito duras, pegou times muito limitados e pegou treinadores também que não o fizeram crescer. Essa que é a realidade. Então, o Ângelo tem hoje 18 anos, vai fazer 19 no fim do ano, em dezembro, 129 jogos e 5 gols marcados. Claro que ele poderia ter mais gols se ele fosse desenvolvido de uma melhor maneira pelos seus treinadores e pelo próprio Santos. Então, a cobrança sempre foi muito grande em cima dele. Olha lá, não desenvolve, não adianta, não avança, né? Claro que sempre foi um grande ativo do Santos. E um moleque que começa aos 15 anos e é cobrado da maneira como ele cobrou, evidentemente que ele vai ter um pouco de dificuldade para deslanchar, como teve no próprio Santos. Agora, confirmada a sua ida para o Chelsea, parece que agora tem um empréstimo no meio que depois ele pode ir em definitivo. Vamos aguardar as questões, mas se ele for negociado em definitivo, pelo valor que está se colocando aí, de 12 milhões de euros, né? 15 milhões de euros na realidade. 15 milhões de euros, onde o Santos ficaria com 85% desse valor. A família abriria a mão de 15% dos 30% que tem direito, mais os 70% do Santos. O Santos ficaria com 85%. Cerca de 92 milhões de reais hoje. Um valor realmente muito bom para a realidade financeira. Porque se ele tivesse sido desenvolvido da maneira correta, ele valeria o dobro disso. O dobro disso. Se ele fosse um Rodrigo, foi vendido por mais de 45 milhões de euros, né? Já seria um negócio realmente impressionante. Seria um negócio impressionante. Então o Ângelo poderia ter seguido o caminho do Rodrigo se tivesse sido colocado aos poucos e se tivesse pego melhores times e treinadores que o desenvolvessem da maneira que todo mundo esperava. Ele na Europa, se ele for agora ou não, se ele for emprestado em definitivo, eu tenho certeza que ele vai dar uma deslanchada gigante e vai ser um bom jogador no futebol europeu. Então tudo foi precoce na vida do Ângelo. 15 anos apareceu. Isso pode acontecer com qualquer um no futebol. Aí você é colocado no time titular. Você é cobrado como se tivesse 25, como se já fosse um jogador pronto, né? E aí você passa por crises imensas nos 3 últimos anos. Crises duras, difíceis do clube. Tanto de gestão como questão técnica, né? E aí não pode, sabe, não pode acabar tudo nas costas do menino. Então é uma boa que ele saia e é uma boa para o Santos na parte financeira, ainda que os valores sejam abaixo se ele fosse realmente um jogador já pronto e desenvolvido pelo próprio Santos. Ponto. Marcos Leonardo, 20 anos, o Santos tem 70% dos direitos. Se for confirmada a venda para a Lazio da Itália, é o momento de vender. E aí eu não sou contra. O Marcos Leonardo acho que é um pouco diferente do Ângelo, né? É um centroavante que fez 144 jogos e 42 gols no Santos. É uma boa marca para 20 anos de idade, sem dúvida, né? Só que a mesma coisa do Ângelo. Pegou um momento duro do Santos, uma gestão dura, tecnicamente um time difícil, que não luta por títulos, e aí evidentemente que a cobrança acontece em cima dos caras da base. Marcos Leonardo é bom jogador? É, mas por esse valor e na emergência que o Santos precisa, eu imagino que ele também deva ser negociado neste momento. Se eu tivesse que ficar com um dos dois, nada contra, eu ficaria com o Ângelo e negociaria o Marcos Leonardo se eu não tivesse a urgência e a emergência de vender. Apenas isso. Agora que os dois sempre foram muito cobrados em momentos muito difíceis do Santos, isso até foi contra os atletas. E eles abraçaram isso, tiveram lastro para aguentar, pelo menos sendo jogadores, sempre jogando, sempre tentando desenvolver, sempre com respeito ao Santos, na minha opinião. A questão técnica, se foram bem em alguns jogos e foram mal na maioria, isso vai de cada um. Mas eu acho que os dois meninos revelados para o Santos sempre tiveram, pelo menos, o respeito de vestir a camisa do Santos. Se eles forem para a Europa, boa sorte para eles, que eles tenham muito sucesso e que o Santos siga a sua vida e invista bem esse dinheiro no departamento de futebol, nessa gestão péssima do presidente Rueda no futebol. Muito ruim mesmo, e o Santos tem que lutar por 32 pontos com os 13 que tem, fechar 45 para permanecer na Série A do Brasileiro. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor, sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.